escolha genial, porque a Kaltum é a Amália egípcia. Quando foi a queda do regime e a tomada de poder por Nasser, a Kaltum foi proibida de imediato porque era a imagem, era a voz do regime. E na altura, Nasser, que era um homem inteligente, não precisou que as forças sociais lhe dessem explicar, deu ordem de imediato, não, deixa-na ouvir porque senão caímos. E é curioso porque ela anda por aí. Ela está, por exemplo, num disco 600 recentemente, o fadista Ricardo Ribeiro, lá de onde as influências da através também da participação do Rabiel Colino, estão lá. A Kaltum está lá. E se perguntarem ao Ricardo Ribeiro, ele vai dizer que eu não delirei, é verdade. Mas, nessa cena que tu estás na confeitaria Felisberto, que é um espaço mágico, social na Madeira. E essa ideia foi da Lourdes mesmo. A Felisberta foi uma ideia. Estou no registro certo. Estou no registro certo, então. Mas nessa cena, tu fazes previsões de adivinhação. Fazes espetacular uma certa astrologia. Que previsões eram aquelas? Lembras? A pulseira disse. Iria acontecer. Acabaria em casamento nas escadas do monte? Não, tínhamos queimado o casamento. Mas é curioso. Porque há duas cenas que é. Há a cena. Vocês vão duas vezes à Felisberta. Sim. Foi para recordar. Já estamos num barco e foi para recordar. Voltaram da viagem? Não. Foi só para. O mesmo que o Paradela e o João Conceição estão a falar. Começou lá. Aqueles dois estão a fazer. Aqui já começou na Felisberta. Eu leio assim, não sei. Nada foi ensaiado. Depois vinha outra coisa e disse, vamos para ali. O filme é um filme que pode ter várias leituras. Já disse. Mas uma delas, se for a leitura só, que bonito ver o Funchal como ele era em 1970, eu acho que é pouco. Eu penso que o grande mérito do filme é renascer em nós uma ideia de simplicidade e uma vivência pessoal que não existe nos nossos dias. E renasce em nós uma esperança que ainda estão entre nós pessoas que vivem e pensam assim. Este aqui é um dos grandes talentos, dos grandes méritos do filme, além de outros que são evidentes, e que eu serei mais contido na sua análise para que o filme saia por meus pés por aqui. Mas, eu penso que essas cenas, a confeitaria é uma expressão que desapareceu na Madeira. Existem pastelarias, existem doçarias que não se sabe onde é que são feitas. A confeitaria, como sabem, é a confecção, é a produção própria. Cá em Lisboa é assim com confeitarias. Mas com outra modulação, adequadas aos tempos atuais. Mas a ideia da confeitaria, e depois, o uso do monte, eu expliquei há pouco que seria o Torroso Beja, para o famoso monte. Isso tem a ver com o que eu dizia. Os espaços mudaram, mas nas nossas memórias, o que está na nossa memória é quando era aquilo que era nos anos 70, não é que é agora. Sim, claro. E isso é muito importante. Está tão cheio. Em relação às cenas da parte final, que casais são aqueles? Os casais que descem as escadas do mundo, um que sobe e outro que desce. Há uma crítica claramente, o Marcelo leva o livro como sexo, o outro de Calcula-se que eles estejam, não sei se entraram na igreja. Mas é curioso, tu e o René descem de moto e eles descem do carro dos turistas. Eu estava à mão. A moto estava à mão. Estava, não era nossa. A moto não era nossa. Não ia andar de moto. Então não desceram, apenas utilizaram da moto. Os carros da moto estavam ali, não havia mais, foi a moto. Não pedimos licença, nunca pedimos licença a nada.
veleidades técnicas, porque só tínhamos uma máquina de filmar. E há planos americanos, há planos gerais, com eles a descer, com eles a subir, e depois tem que colocar a máquina transversalmente à escada para eles poderem cruzar uns com os outros, meio que as cenas eram repetidas. Tinham que descer novamente e subir novamente para se poder depois na montagem fazer uma coisa mais ou menos aceitável. Outra dificuldade técnica foi aquele grande travelling do Marcelo a correr com o T na mão e o René correr com os quadros. Chegam à esquina e pronto. Mas aquilo é filmado da varanda do Golden Gate, com todas as árvores pela frente, com os autocarros a passar, com tudo o que estava na cidade, as carroças de bois ainda, de transportar os turistas, tudo ali passa naquele bocadinho. E parece um travelling feito no filme do Oeste. Mas isso é uma questão. Os dois caminham, na aparência, um em relação ao outro. Sim, um desce e outro vem. Mas vão em direção. O René vem do lado e encontram-se em frente, portanto, ao chamado centro institucional do Funchal. É a delegação do Banco de Portugal. O René passa em frente à extinta Junta Geral. Portanto, imagens do poder, portanto, da época. E chocam ocasionalmente ou intencionalmente. Isso foi Mas eu digo, na ideia, é só um gag. A ideia dessa cena foi do Marcelo Costa. Ele é que disse, lembro perfeitamente, tinha que ser combinado comigo para a gente ver como é que ele combinou que deixava o T e trocavam. Isso foi combinado. Cada um pegava nas coisas do outro e voltava para trás. É só um gag humorístico? É. Nitidamente. É que tem outra leitura. Sim, pode ter. É isso. Do meu ponto de vista, se repararem, aqui não é um encontro, é um encontrão. E do encontrão, o que resulta é que o arquiteto que vai com o T encontra-se com o pintor que leva os desenhos. E o pintor passa a arquiteto e o arquiteto passa a pintor. E cada um regressa, não continua o seu caminho. Regressa para o caminho que fez. Agora, não sei se estou já no domínio do transcendente, mas para mim o que eu encaro é uma concepção. É uma concepção da arte também, se não for assim, se não houver segundas conotações. Exato, é aí que eu te queria chegar. Que é precisamente a arte vista como, não como carreira, não como profissão das 9 às 17 horas, não como um objetivo de ter estatuto social. E aí eu penso que quem, num dos muitos belos textos que fez, o Tino Mendonça fez um texto sobre isso, que descreve a arte em ti. A arte como saber fazer bem, ir até ao fim, ser inteiro. É evidente que este poema é dedicado à Lourdes, é um poema que diz a minha arte é um pacto, não distingo as áreas selvagens das cultivadas, nem elas distinguem a minha sombra da minha luz. É um poema lindíssimo. Esse poema, a Lourdes um dia desvendou-me um segredo dele, não sei se posso desvendar aqui em público, que é a palavra cedo, que está numa versão e que não está noutra versão. E eu disse não tinha sentido se levantar. Quem não se levantaria cedo, perguntou o Tino Mendonça, para assistir à busca dos pardais do campo no mercado imobiliário dos ninhos. Ou seja, quando procuram os ninhos, o Tino Mendonça interroga-se quem não se levantaria cedo para assistir à sobreposição dos mundos que esses pássaros procuram e que transmitem a nós o nosso silêncio. Esse poema para te... Não, quando começa, só quem se levanta cedo é que ouve os passarinhos. Portanto, se levantar só não chegava. E o Clementino concordou e acrescentou. Ele tinha na primeira, depois tirou e depois eu disse, mas se não é cedo, tu não ouves os passarinhos. Se levantas às 10 horas O cedo está no viajante sem sono, sem ser, levantar-se a qualquer hora, está no
no livro, amanhã, à noite, abre os meus olhos. Mas, nessa concepção da arte, eu tento referir que era ser inteiro, ou seja, ser a arte como expressão do eu profundo. Em ti, por exemplo, as sombras e as luzes que em ti habitam, no momento em que cada coisa que tu fazes, trivial que seja, elas estão todas ligadas. E a pessoa dizia, tu és no fundo uma guardadora de rebanhos, no sentido do Alberto Camus. Mas curiosamente, quem melhor se quadra nessa tua concepção de arte é o Ricardo Reis. Ele diz, Ricardo Reis, para ser grande ser inteiro. Isso é a inteireza que faz. Mas acho que é só isso que temos a fazer. Exato. Qualquer coisa, é só isso que temos a fazer aqui. E é precisamente a ideia de ser todo o ser inteiro é ser verdadeiro. Ser todo em cada coisa. Verdadeiro. Senão não vale a pena. O poema diz isso tudo. É só isso que é preciso fazer. O poema do Ricardo Reis diz isso tudo. Diz precisamente nada teu exagero ou exclui, ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes e assim em cada lago a lua brilha toda, calta vive. É um poema muito bonito. E eu não queria pôr uma saltos com esta, mas tem tudo a ver com a luz e com a concepção de todos que estão a fazer isto. Que é um poema também do Herberto Helder, que faz parte da tua família. Da tua família geracional, da tua família cultural. O Herberto Helder, no seu livro O Orador Noturno, tem um poema lindíssimo que diz, e isso tem a ver com o filme também, que são as colinas são azuis por elas mesmas. Por elas mesmas são brancas as nuvens. Ou seja, a natureza é ela própria em si. E escusamos de criar. E a Lourdes ontem disse, ontem uma coisa que eu achei muito verdadeira, que era há conceitos artificiais, a felicidade que é isso. E é. Exato. É essa, por isso é que eu digo que é uma guardadora de rebanhos, na simplicidade em que ela aborda a natureza e em que ela vê na natureza um processo idêntico ao do homem quando cria, porque ele não está preocupado em estar a fazer arte, ela virá o resultado integral de um trabalho feito. E o que é arte? O que é? Eu vou lembrar ontem com os meninos em Sintra, na escola, porque me perguntaram, Lourdes, como é que tu fizeste a tua primeira obra de arte? Eu nunca pensei em fazer obras de arte. Nunca pensei nisso, nem penso nisso quando faço. E depois, foi tão bonito aquela escola. Estão aqui as professoras. E está um menino, o Filipe, 20 meninos. E ele disse, não, quando se está a fazer uma coisa, primeiro é preciso muita atenção. E a atenção, concentração, estamos todos completamente ali. Sim, todo. Mais nada. Isso é arte, isso depois vem depois, e um diz que é arte, outro diz que não é. Em relação a este filme, a realização foi toda ela em 16 minutos. Este filme foi em 16 minutos. É uma bobina enorme. Era uma série de bobinas que depois foram coladas até dar essa bobina enorme, que era um trabalhão. Não sabia muito bem onde é que se estava a meter, mas o desafio do filme vem no ano seguinte, não é? A partir da experiência do outro, do 52. Ia continuar, foi diferente, com certeza. E fomos fazendo, porque as bobinas eram pequenas, a câmara era uma câmara de 16 milímetros. Só que depois fizeram-se muitas bobinas e tudo somado dá isto, não é? E quando eu quis fazer a montagem, vi-me aflito, sozinho, sem moviola, sem nada, a colar aquilo com uma fita gomada perforada, passei tardes dos fins de semana e das noitadas a colar aquilo, e ficou, às tantas desisti, emendei só os filmes uns aos outros, cortei as pontas que estavam estragadas, e seguiu assim. E em França, que a Lourdes mandou então fazer uma remontagem do filme. Pois há um laboratório especializado. Um laboratório especializado que depois montou aquilo como deve ser. Não arrebentava, se conseguia passar mais vezes. As cenas surreais foram deliberadas, a cena do barco que passa sem passageiros. Passou. Num plano o barco passou. E tu viste o barco? É uma oportunidade, não é? Tu viste o barco? E ficou.
Havia ali grandes influências ainda do surrealismo. O surrealismo já tinha passado um bocado de moda em França, mas aqui ainda continuava. Não, foi assim. E há coisas